fui uma pessoa que eu tive uma fé desde pequena. Isso por muita influência tanto da minha família, né, quanto também da minha escola, que eu estudava numa escola que era religiosa, então eu comecei a conhecer um pouco mais nessa área. Tanto é que quando eu era pequenininha, a minha mãe tinha uma Bíblia, só que era muito difícil de ler. E eu sempre pegava, tentava ler, então era uma coisa que eu já tinha curiosidade desde muito nova. Só que eu comecei a conhecer mais, né, de fato, porque eu sempre acreditei, mas eu comecei a conhecer mais quando eu entrei na roupa. E quando eu vim pra cá, eu comecei a me identificar mais. E foi aí que eu comecei a, de fato, ter mais vontade de fazer coisas que eu não fazia antes, que era ler a Bíblia, né? Então eu comprei uma Bíblia para mim ler, eu passo todos os dias. Comecei a ler muitos livros também. Antes eu sempre ouvia isso e eu às vezes não acreditava, mas quando eu conheci mais, eu comecei a perceber que quando você conhece Jesus mesmo, de você ter vontade de conhecer, ele te afasta de tudo aquilo que te faz mal e que você não percebe. Essas coisas assim que você entra em ambiente, né, muito pela influência tanto de escola, enfim, faculdade, e aí você começa a perceber, já naquele ambiente, você começa a perceber que tem alguma coisa te incomodando. E aí depois que eu conheci mesmo, que eu comecei a, de fato, correr atrás, depois que eu percebi que aquilo era o que deveria ter sido feito justamente para eu me aproximar mais de Jesus, e muitas coisas começaram a se encaixar, é como se fosse uma pergunta que não tinha resposta e hoje em dia tem. É uma das coisas que assim, eu mais me alegro de falar, porque de fato eu saí de um ambiente que estava me colocando para baixo e depois eu descobri que ele é a resposta de tudo. Quando a gente acha que a gente não tem resposta para algumas coisas, a gente começa a perceber que o que falta é você procurar Jesus, porque ele é a resposta de tudo. E aí, quando você percebe isso, você consegue perceber e ter a noção de que tudo vai encaixando e que tudo que ele faz, mesmo que seja, sei lá, você está passando por um momento ruim, ele não deixa você passar por isso para você sofrer. Ele permite isso porque você sai muito mais forte do que você era antes. E isso é transformador. Boa noite, Hope. Espero que todos tenham passado uma semana maravilhosa, uma semana cheia de bênção, cheia de alegria, ao lado das pessoas que você ama e, principalmente, né, tendo a presença do nosso Senhor Jesus ali para nos guardar nossos filhos, nosso esposo, esposa, e que seja dias de bênção, dias de vitória, que o Senhor esteja conduzindo as nossas vidas. Amém? Em tudo, né? Nós devemos... Só um pouquinho. Nós devemos, por tudo que Ele tem feito por nós. Amém, queridos? E eu quero... agradecer a Deus pela vida, né, dos nossos visitantes que estão aqui pela primeira vez, pela segunda, pela terceira vez. Que vocês sejam muito bem-vindos e que o Senhor tenha já falado ao seu coração. Que através dos louvores, através da mensagem de generosidade, através do testemunho, o Senhor já tenha começado a falar ao seu coração. Amém, queridos? E eu vou estar, então, dando continuação, né? Dando a continuidade de tudo o que aqui já foi dito, de como Deus é bom, como Ele cuida de nós e como Ele, então, transforma a nossa vida, assim como nós acabamos de ver o testemunho. E eu quero dizer para vocês que esse mês de julho, a série, nós colocamos o nome de Transformação. E hoje, como o pastor Elias já disse, eu vou estar falando sobre renove a sua mente. E eu quero ler com vocês em Romanos 12, 1, versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês com sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês.
Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, e o que significa, então, renovar a mente? Renovar a mente é um processo de transformação, como já diz, né, o nosso tema, de transformação, de dar um novo sentido à nossa vida. Renovar a mente, de ter uma visão, de ter uma nova visão do mundo onde nós vivemos hoje, a partir de um novo padrão de vida. E qual é esse padrão de vida? É o padrão que o Senhor tem colocado para nós. É o padrão do reino de Jesus Cristo. Alguns podem até ser que nunca ouviram, né, dizer assim como padrão do reino de Jesus Cristo, mas é assim que deve ser. E todos nós, queridos, temos a oportunidade e somos desafiados. Olha que interessante. Nós temos a oportunidade e somos desafiados todos os dias a provar ou a passar por algum tipo de processo de renovação. Todos nós podemos passar por esse processo de renovação. E a renovação da mente, ela não se trata em você zerar tudo aquilo que você já na sua vida, né? Experiências vividas, não. E também ela não se trata em zerar dos conhecimentos que você já adquiriu. Não se trata disso. A renovação, renovar a mente, requer de nós disposição, força de vontade, requer de nós atitude para mudar algumas coisas na nossa vida. E não é para mudar, né, as coisas boas, né? As coisas boas nós vamos melhorar, mas nós vamos ter essa coragem, essa força de vontade para mudar, termos atitude para mudar aquilo que não tem sido tão bom, nem para você, nem para a sua família. E, às vezes, nem aonde você trabalha, onde você estuda, a gente pode abrir um leque. Quando nós lemos a palavra de Deus, ela nos proporciona uma renovação diária de valores, de objetivos e de prioridade. Olha que interessante, por isso que a gente sempre fala, vamos ler a Bíblia todos os dias, lê um pedacinho, porque ela vai renovar todos os dias a sua mente. Todos os dias. Você, por um acaso, já ouviu alguém dizer assim? Eu nasci assim e vou morrer assim. Quem já ouviu alguém falar desse jeito? Eu nasci assim e ninguém me muda. Eu vou morrer assim. Muito bem. Não sei se todos já leram, mas a maioria sim, acredito que sim. Lembram dos ladrões que estavam ao lado de Jesus lá na cruz? Sim ou não? Com certeza, aqueles homens tiveram uma vida muito carregada de pecado. Tiveram uma vida cheia de erros, pensamentos muito ruins e impuros, não é? Que os levaram, então, até a condenação de cruz. E, para quem não sabe, a condenação de cruz, a morte por cruz, era a pior morte que um ser humano poderia estar passando naquele momento. E, queridos, quando um deles reconheceu os seus erros, quando ele pôde reconhecer que era pecador e que estava ao lado de Deus, ao lado do Senhor, ao lado de Jesus, ele sabia que ele só tinha uma oportunidade de que os seus pecados fossem perdoados. Porque dali eles não sairiam mais, certo? Então, ele sabia que ele tinha uma única oportunidade de fazer algo novo, de fazer algo diferente. E essa oportunidade ele não perdeu. Ele encontrou em Jesus.
E naquele momento, de toda aquela intimidade com Deus ali, na cruz, onde ele pôde falar os sentimentos dele ao Senhor, houve então uma renovação na mente daquele homem. E aí a gente para pensar, bom, dali ele não saía mais. Então, essa renovação aconteceu nos últimos dias, nos últimos momentos de sua vida. E então, quer dizer que isso prova que até no último momento de vida, nós podemos renovar a nossa mente. Queridos, enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança para renovarmos os nossos pensamentos. E o apóstolo Paulo disse em Romanos 12:2, e nós lemos aqui, que somos transformados pela renovação da mente. E ele está confirmando aqui para nós. Muitos de nós, queridos, pensamos que uma vez que a nossa vida ela é transformada, uma vez que nós achamos, né, que a nossa vida é transformada, a nossa mente será transformada. E eu quero dizer para vocês que, na verdade, é o contrário. Quando a nossa mente ela é transformada, a nossa vida, quando a nossa mente é renovada, a nossa vida é transformada. Então, ela é ao contrário. Não é a nossa vida que não começa pela nossa vida, começa pela nossa mente. Porque quem comanda toda a nossa vida, o nosso ser, é a nossa mente. Então, ela precisa ser renovada. E os nossos pensamentos, eles influenciam as nossas ações. E sejam elas boas ou ruins. A nossa mente, ela influencia na sua ação. Por isso, nós devemos renovar a nossa mente. De que forma? Alimentando ela com a palavra, lendo ela todos os dias, se possível, com oração. Eu vi um vídeo que a Denise mandou no grupo das mulheres, né, falando sobre a oração. Vocês acreditam que o cérebro, ele cresce? É isso, né, Denise? Conforme a gente ora. Olha que coisa assim. As mulheres depois vão lá no grupo lá e vê o vídeo. É interessante. A oração, ela move muito mais a nossa mente do que qualquer outra coisa. Um exercício, uma comida, um lazer, um passeio. É muito interessante isso. E nós devemos, então, alimentar com oração, com louvores, com gratidão, sendo generosos, com coisas e com pessoas que nos fazem ser melhores. Nós devemos alimentar a nossa mente dessa forma, que nos levem a focar nas coisas de Deus, e não que nos afastem de Deus, que nos levem à presença de Deus, e não que nos tirem da presença de Deus. Há coisas e há pessoas que podem te afastar da presença de Deus, podem tirar você da presença de Deus. E você deve ter escutado também, ou até mesmo já dito, né, que Deus conhece os meus pensamentos. Quem já falou alguma vez assim? E eu também já falei. Deus conhece os meus pensamentos. E firme, porque, né, falando ali, declarando, Deus conhece os meus pensamentos. E você tem razão. Ele conhece os seus pensamentos. E em Salmos 139, no versículo 1 e 2, diz assim, para confirmar que Ele realmente conhece os nossos pensamentos. Senhor, Tu me sondas e me conheces, e sabe quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Queridos, nossos pensamentos, as nossas intenções estão todas diante de Deus. E elas podem definir as nossas ações, se serão puras ou se serão impuras. Quem assistiu à minissérie
They chosen. Deixa eu ver. Bastante. Lembram quando começa a abertura, né, da série que você vai estar assistindo, né, porque são em pedaços, são por partes, né? Então, conforme a primeira parte está assistindo ali, aí começa a aparecer o quê? Um monte de peixinhos. Quem lembra dos peixinhos ali nadando? E todos eles estão indo para a mesma direção, lembram? De repente, um começa a ir para o outro lado, ele muda o sentido, ele vai para o sentido contrário dos outros aonde eles estão indo. Daqui a pouco, o outro vira e começa a seguir aquele ali. Daqui a pouco, outro, e outro, e outro. Isso, queridos, nos mostra a conversão de uma pessoa. A renovação na mente daquela pessoa que conheceu a Cristo. São mensagens subliminares que nós falamos. Mensagens subliminares. Então, aquela volta que o peixinho deu, porque quem não sabe, o peixinho representa os cristãos. Então, aquela volta que ele deu ali, está mostrando, então, a conversão de uma pessoa. E essa pessoa agora começa a andar na contramão do mundo. Ela não anda mais no fluxo dos peixes. Ela começa a andar no fluxo de Jesus, na contramão do mundo. Queridos, é impossível você ser a mesma pessoa, ter os mesmos pensamentos, ter as mesmas atitudes, os mesmos palavreados e viver os mesmos pecados. Porque uma mente renovada, uma mente transformada, tudo muda. E o legal da coisa é que muda de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Começa lá dentro, os seus pensamentos, os seus objetivos, os seus planos, começa a mudar lá dentro. A sua forma de ver a sua esposa, a forma que você vê o seu esposo, como você quer educar os seus filhos. Então, a mente renovada, ela começa a transformar de lá de dentro para fora. E em Provérbios 23:7 diz que assim como você pensa na sua alma ou na sua mente, assim você é. O pecado, queridos, tem dominado a mente de muitas pessoas. Por isso, há uma certa urgência de nos policiarmos. Tudo que nós pensamos. Você já parou para pensar no que você está pensando neste momento? Porque a Bíblia diz que nós pecamos no pensar, no agir e no falar. Você sabia que o processo da transformação é iniciado pelos seus desejos, pelos seus pensamentos e, por fim, resulta numa mudança de hábitos. Gente, vergonha, né? 2 anos tentando chegar no meu peso ideal e ainda não consegui. A dieta é um exemplo clássico de como é difícil mudar de hábitos, não é verdade? É difícil mudar de hábitos, é difícil você parar de comer o que você gosta, é difícil você ir para uma academia quando você nunca foi, é difícil você olhar de uma forma e pensar que aquilo vai te fazer bem. Há uma mudança na sua mente, há uma mudança nas suas atitudes. E quando você muda todo esse trajeto de pensamento, você alcança o seu objetivo final. Todos os dias, nós passaremos, queridos, por transformação em alguma área de nossa vida. Seja pessoal, seja onde você trabalha, onde você estuda, na sua família. E nesse processo, nós contaremos com a ajuda do Espírito Santo. Você não está sozinho. Vocês não estão sozinhos. O Espírito Santo de Deus, ele está conosco, nos ajudando para que essa renovação de mente, para que essa transformação na nossa mente não seja tão pesado, tão duro para você estar carregando sozinho.
E eu pergunto para vocês, é fácil mudar? Sim ou não? Sim ou não? Não. Estou vendo, né, o adolescente aqui, ele fez um não bem grande assim, ó. Não é fácil mudar. É difícil mudar de escola, não é? Ter novos amigos, não é difícil? É difícil. Então, a dificuldade não é só para os adultos, são para os jovens, são para as crianças também. É a mesma dificuldade que nós temos, eles também têm essa dificuldade na mudança. Mas a mudança, ela não é para o seu mal, ela vai fazer bem, porque ela irá nos proporcionar a sermos mais parecidos com Cristo. Então, quando a mudança ela é feita para gerar vida, ela nos aproxima mais da presença do Senhor. Nós vamos estar mais parecidos com Ele. E os maus pensamentos, eles podem nos afastar de Deus, nos afastar do alvo, que é Jesus Cristo. E em alguns momentos, né, o melhor, agora eu vou apertar um pouquinho. Em algum momento, o melhor é nos afastarmos até de pessoas. Sabiam? Saber dizer não para tal pessoa. E isso vai fazer bem para você. Porque, às vezes, essa pessoa te leva a pecar. Então, ore, peça a Deus para que essa pessoa se afaste de você. Tenha amizades saudáveis. Procure estar perto de pessoas que vão fazer você crescer como pessoa, que vai fazer você ser melhor como pessoa. Veja alguns exemplos da Bíblia. Deus levou Abraão para longe da sua parentela, ou seja, longe dos parentes, amigos. Davi foi levado a uma caverna, mesmo tendo a promessa de ser rei. O apóstolo Paulo, né, no livro que nós estamos estudando, passou 3 anos no deserto após a sua conversão. Deus tem um propósito em tudo que faz. Você acredita nisso? Que Deus tem um propósito? Ele mudou a mente, mudou os pensamentos, os desejos, mudou o coração e o destino desses homens. E por que Ele não pode fazer isso comigo e com você? Ele pode. E Ele quer fazer. Basta nós queremos e deixarmos Ele fazer. E a nossa primeira reflexão é: a vontade de Deus é boa. Em Romanos 12:2, eu vou ler rapidinho. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Não se pareça com este mundo. Mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso significa que o propósito de Deus para todas as coisas reflete a sua natureza, que ela é pura, santa e justa. E a boa vontade de Deus, ela se manifesta através da sua graça, da sua misericórdia e da sua justiça. Não há um versículo sequer na Bíblia, queridos, que diga que a vontade de Deus não seja boa para os seus filhos. Não existe. Não tem uma sequer. E para que possamos experimentar e comprovar a boa vontade de Deus na nossa vida, é necessário que tenhamos uma mente renovada. Uma mente renovada, ela escuta a voz de Deus. Uma mente que está toda atrapalhada, ela não consegue ouvir a voz de Deus. É muita gente falando, é muita gente gritando, é muita gente, sabe, dando palpite. Mas quando ela é renovada, a gente consegue escutar a voz de Deus. É impossível experimentarmos se ainda nós continuamos pensando conforme o velho homem. Nós precisamos mudar, nós precisamos querer ser melhor. E não adianta, viu? Você querer que o seu amigo faça algo por você. Você precisa fazer. Você precisa querer. O seu amigo está disposto a te ajudar. A sua amiga está disposta a te ajudar. Mas você tem que querer. Falar, não, basta. Eu vou tomar posição agora. Eu quero. Em Jeremias 28:11 diz assim:
Eu sei, Deus falando, eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar esperança e um futuro. Olha que coisa linda. Olha o que Deus tem para nós. Agora eu quero saber, qual é o pai, qual é a mãe, em sã consciência, que deseja o mal para o seu filho? Ninguém, né? Ninguém deseja o mal para o filho ou para a filha, não é verdade? Nós não desejamos. E a Bíblia diz que nós, os pais, sendo maus, nós sabemos dar coisas boas para os nossos filhos. E quem dirá o nosso Deus, o nosso Pai, que nos ama, Ele também irá nos dar coisas boas. Deus tem pensamento de paz, pensamentos de nos dar um futuro maravilhoso, um futuro bom. Deus deseja que experimentamos e provamos a boa vontade dEle. E Ele tem prazer em nos abençoar. Qual é o pai, qual é a mãe que está aqui, que não tem prazer em dar um presente para o seu filho? Todos nós temos prazer em dar um presente para o nosso filho. E Deus é assim. Ele sente prazer em nos abençoar, em nos dar presentes. E é através dele que nós vamos ser capacitados para olhar ao nosso redor e com essa mesma bondade que Ele tem por nós, que nós recebemos dEle, nós também possamos praticar essa mesma bondade com o nosso próximo. A boa vontade de Deus, queridos, ela está conectada aos princípios da sua palavra. Não tem como nós conhecermos a bondade de Deus se nós não conhecermos os princípios da sua palavra. Nós precisamos ler para que a nossa mente seja renovada, seja transformada. E por isso é necessário que nós meditemos todos os dias das nossas vidas. Isso é conversa de pastor, de pastora, né? Como nós ouvimos hoje de manhã. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa ler a palavra de Deus. Mas se não for ela, nós não vamos ser transformados. A nossa mente não será transformada. E a nossa segunda aplicação. A vontade de Deus é agradável. A vontade de Deus, então, ela não é apenas boa. Ela é também agradável. Mas vocês sabiam que o pecado, desde lá de Adão e Eva, lá no comecinho, alterou o paladar do homem. E a vontade de Deus, então, deixou de ser boa, deixou de ser agradável, passou a ser indigesta ao ser humano. Quando lá no jardim de Adão e Eva, o paladar ali ainda era bom, era agradável. Mas quando o pecado entrou, né, aí o agradável e passou a ser indigesta. O homem e a mulher que ainda não conhecem, né, que ainda não tiveram a sua mente renovada, ela tem uma grande dificuldade de enxergar a vontade de Deus como agradável. E isso, nós também, antes de sermos cristãos, nós também tínhamos essa dificuldade de conhecer, de entender qual é essa boa vontade, qual é essa vontade agradável de Deus para nós. E isso é com o tempo. A gente, conforme for conhecendo a Deus, nós vamos conhecendo a vontade dele também para nós. E essas pessoas que ainda não tiveram essa oportunidade de conhecer essa vontade de Deus, ela enxerga essa vontade como ruim, como algo ruim, que ameaça até o modo dessa pessoa viver. Porque, às vezes, essa pessoa vive uma vida de pecado, assim como os ladrões lá na cruz. Uma vida pecaminosa. E somente uma obra milagrosa de Deus. E através, operando do Espírito Santo de Deus, pode então fazer com que este homem, esta mulher,
olhem para a vontade do Senhor e possa também declarar que tenho grande alegria em fazer a tua vontade. Ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Ou como o salmista, como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Ah, mas pastor, ele leu o dia inteiro? Não, está dizendo medita. Ele só leu de manhã e ele vai passar o dia meditando naquilo que ele leu. Queridos, entender a vontade de Deus nem sempre é fácil. Não é fácil. Você consegue entender a vontade de Deus como uma mãe, quando uma mãe perde um filho? Você consegue entender a vontade de Deus quando uma mulher recebe o diagnóstico de um câncer? Você consegue receber de uma forma agradável quando o seu esposo chega em casa e fala, fui mandado embora, fui dispensado? Nem sempre é fácil entender, mas crer que Ele está no controle e tem todo o poder, que todo o plano de vida, a nossa vida está em suas mãos, faz com que a nossa caminhada, ela vale, né, a pena de estarmos na presença do Senhor. O que você está fazendo aqui hoje, queridos, não é em vão. Deus tem um plano, Deus tem um projeto, Deus quer fazer algo na sua vida. E não é um algo ruim. Às vezes a gente pode pensar, mas eu vou ter que deixar os meus amigos. Mas eu vou ter que deixar de tomar, né, uma cervejinha. Sei lá o que pode estar passando na nossa mente nesse momento. Às vezes sim. Às vezes Deus tirou tantos amigos nossos. E Deus nos deu tantos amigos agora. Não é verdade? Deus nos tirou de algumas coisas que não era bom para nós. E nos colocou em lugares que está sendo maravilhoso. Nós estamos crescendo, nós estamos começando a parecer um pouco mais com Cristo. E antes nós não parecíamos com Ele. A nossa terceira reflexão é que a vontade de Deus, ela é perfeita. Então, a vontade de Deus, ela é boa, agradável e, obviamente, ela é perfeita. E nas coisas que, aparentemente, são muito boas, olha só, às vezes nós nos enganamos. Elas não são tão boas assim. Elas estão cheias de erros e cheias de falhas. Mas a vontade de Deus, ela não é assim. Ela é perfeita. Ela é perfeita. Por causa do pecado, é natural que o homem, eu falo homem, mas é homem e mulher, é o ser humano, tá? Por causa do pecado, então, o natural do homem é ter a tendência de querer achar defeitos na vontade de Deus. E isso é natural, viu? É normal, é do ser humano mesmo, por causa do pecado. E numa explicação muito prática à vida cristã, o apóstolo Paulo nos assegura, então, né, que esta é a boa vontade, que é a boa vontade do Senhor para nós. Eu bati a mão aqui, ela subiu, peraí. E numa aplicação prática à vida cristã, o apóstolo Paulo nos assegura que a vontade de Deus para nós, ela é boa, perfeita e agradável. E aí ele nos diz com esse versículo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que... Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então quer dizer, queridos, que são todas as coisas. Todas as coisas, nada menos que isso. A alegria, a satisfação, a conquista, o conforto, a paz, fazem parte da perfeita vontade de Deus. Mas a dor, o choro, o sofrimento, as privações também fazem parte da vontade perfeita de Deus. E contudo, né, essas últimas coisas que eu acabei de falar, jamais tornam a vontade de Deus imperfeita. Mesmo nós passando
por algum tipo de dificuldade, por algum tipo de luta, por algum tipo de perca, a vontade de Deus para nós continua sendo perfeita. E tudo, seja os momentos mais difíceis que você esteja enfrentando, tudo tem um propósito perfeito de Deus na sua vida, para a sua família. Mas por causa das nossas limitações de entendimento, de discernimento, do querer permissivo de Deus, nós podemos não entender a vontade, né, a sua vontade, no momento em que nós estamos enfrentando. Porque nosso entendimento, ele é muito pequeno. Ele é muito pequeno. E nós não conseguimos enxergar lá na frente. Nós não conseguimos ver lá na frente o que Deus está preparando para nós. Nós só conseguimos enxergar o aqui, o agora, este momento difícil. Mas o momento de bênção, lá na frente, nós ainda não conseguimos enxergar. Por isso que nós devemos orar e colocar nas mãos do Senhor, sejam os momentos bons, sejam os momentos ruins. Principalmente, né, os momentos ruins, difíceis. Nós devemos colocar na mão do Senhor. Porque lá na frente, nós entenderemos o agir de Deus. Já estou encerrando. Jesus sempre será, queridos, o nosso maior exemplo para a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Ele cumpriu integralmente a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus Pai. Quando ele morreu lá na cruz por nós, pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos no grande dia, no dia do Senhor, estarmos ali com Ele, podermos então estar juntos, celebrando a vida ali junto com Ele, e desfrutarmos da vida eterna lá na glória, faz muito sentido esse versículo de Romanos 8, 28 que nós lemos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E por quê? Porque a morte de Cristo, o sacrifício vivo e santo, não foi em vão. Não foi em vão. Ele trouxe vida a todos nós, a todos que querem ter essa vida transformada, essa mente renovada. E como Paulo enfatiza, nós só podemos experimentar e comprovar a vontade de Deus se houver uma transformação constante na nossa mente. E ela deve ser contínua. Hoje, o meu modo de pensar hoje mudou. Eu pensava assim, mas a partir do momento em que eu ouvi, que eu li a palavra de Deus, agora eu começo a pensar diferente. Então tá bom, já mudei. Não. A nossa mudança, ela deve ser constante. Todos os dias. Sabe por quê? Porque nós erramos todos os dias. Nós pecamos todos os dias. Nós fazemos coisas que não devia todos os dias. Então, a transformação da nossa mente, a renovação da nossa mente, ela tem que ser todos os dias. Tem que ser constante. Ela tem que ser contínua. Não pode parar. Hoje eu fiz, amanhã não preciso. Semana que vem eu faço de novo. Não. Todos os dias. Quando nós lemos a palavra de Deus todos os dias, a nossa mente está sendo renovada todos os dias. E Efésios 5, versículo 1 e 2, diz assim, que eu quero terminar com este versículo, para nós estarmos orando. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. E para sermos esses imitadores de Cristo, que a palavra de Deus está nos ensinando nesta noite, para sermos imitadores de Cristo, precisamos renovar a nossa mente. Precisamos transformar a nossa mente.
Queridos, o nosso coração, a Bíblia diz que ele é enganoso. E a nossa mente, ela também pode nos enganar. Por isso que nós devemos guardar o nosso coração. Nós devemos poupá-lo de muitas coisas ruins que o mundo oferece. E da mesma forma, nós devemos guardar a nossa mente. Nós devemos renová-la. Nós devemos transformá-la. Para que o inimigo das nossas almas, das nossas vidas, das nossas famílias, não venham consumi-la, não venham tragá-la, não venham aprisioná-la. Jesus morreu na cruz por mim e por você, queridos. E Ele tem um plano maravilhoso na nossa vida. Basta você querer, basta você deixar Ele agir. Porque Jesus, Ele é um cavalheiro, Ele não é um ladrão. Ele não é grosso, não é estúpido, né? Jesus, Ele é nosso amigo. E Ele é muito querido. Então, quando Ele bate na porta do seu coração, Ele bate ali, tum, tum, tum. Posso entrar? Posso entrar? Ele está esperando a resposta, se Ele pode ou não entrar. Posso entrar? Ele não vai entrar empurrando a porta do seu coração. E eu quero pedir para que você se coloque de pé. E nós vamos orar. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite. Não sei como está o seu coração. Não conheço a sua mente. Mas o Senhor aqui está. Ele conhece tudo. Ele sabe de tudo e Ele vê tudo. E eu quero que você faça essa oração. Para que convide Ele. Para que Ele venha renovar a sua mente. Para que Ele venha transformar a sua mente. Para que seja uma mente que agrade a Deus. Que te traga bênçãos. Amém, queridos? Faça você essa oração. Fale com Deus neste momento. Senhor, graças eu te dou, Pai. Por estarmos, Senhor, na Tua presença. Por ouvirmos, ó Deus, a Tua palavra. Que o Senhor esteja, ó Deus, transformando, renovando a nossa mente, para que tudo que nós pensarmos seja para louvor e para a glória do Teu nome. Senhor, nos ajude a termos pensamentos bons, a termos, ó Pai, atitudes que agrade ao Senhor. Tira de nós tudo aquilo que não o agrada, que faz mal para nós mesmos. Afasta, Senhor, aquelas pessoas que têm nos tirado da Tua presença. Usa, Senhor, as nossas vidas. Que nós sejamos um canal de bênção para abençoar outras vidas. Que as pessoas possam ver em nós algo novo. Possam ver em nós uma mente renovada, uma mente transformada. Um querer que alegra o coração de Deus. Senhor, eu louvo a Ti, ó Pai, pela vida, Senhor, dos meus irmãos que estão aqui nesta noite. Eu sei que o Senhor sonda o nosso coração. E a Tua palavra diz que o Senhor esquadrinha o nosso coração. Que o Senhor sabe, mesmo antes de nós pensarmos, tudo aquilo que nós precisamos. E eu peço a Ti, ó Deus, que o Espírito Santo de Deus incomode, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, para que nós queiramos melhorar a cada dia de nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, eu os abençoo, querido. Tenha uma boa noite, tenha uma semana abençoada, que o Senhor continue falando ao seu coração. Deus abençoe e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.